Bom dia, irmãos. É muito prazer estar com os irmãos novamente para continuar o nosso estudo sobre as atribuições de Deus, o que a Bíblia diz a respeito do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre o fato de que o Deus que a Bíblia apresenta é Deus Salvador. Na realidade, no domingo passado, nós estudamos que o Deus da Bíblia é soberano e o ser humano rejeita a sua soberania e isto se constitui rebeldia e inimizade. Mas, por amor, o soberano Deus já providenciou perdão através do castigo de morte na cruz sofrido por Jesus. Este perdão Deus oferece a todos. Nós recebemos o perdão ao reconhecermos a nossa condição de condenados e voltamos para Deus em arrependimento, nos rendendo a Ele como Senhor soberano de nossa vida. Esse perdão é também nossa salvação. Hoje vamos olhar mais detalhes sobre esta questão da salvação. Então, abram as suas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos crentes em Éfeso, no capítulo 2. Paulo começa este capítulo lembrando aos crentes a condição deles antes de serem salvos. E esta é a condição de toda e qualquer pessoa antes de receber a salvação de Deus. Então leiamos Efésios 2, 1 a 3 e depois eu vou ler o verso 12. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E o verso 12, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Primeiro, ele diz que estávamos mortos, mas vivendo em transgressões e pecados. Sim, éramos mortos-vivos, física, intelectual e emocionalmente vivos, mas espiritualmente mortos. Falta uma dimensão na vida dos que estão longe de Deus, a dimensão espiritual, a dimensão eterna. Sem o Espírito de Deus, nós não entendemos, não podemos entender as coisas de Deus, nós não conseguimos aceitar as coisas de Deus. Hoje está em voga falar da necessidade de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Mas esta espiritualidade é vazia de Deus e depende apenas do espírito humano decaído e escravo do pecado. Esta espiritualidade é engodo. Ela acaba aqui mesmo. De nada vale para dar vida abundante e eterna. Segundo, o que Paulo está falando é que nós agíamos, antes de sermos de Deus, nós agíamos segundo a presente ordem do mundo e o príncipe do ar que está atuando nos que vivem na desobediência. Isto quer dizer que, simplesmente, sem Deus, nós somos orientados e dirigidos em nosso viver por duas forças ou influências: a sociedade que nos cerca e a nossa própria natureza humana decaída. A sociedade humana, seja de qual cultura for, é influenciada por Satanás, que é o príncipe do ar, em suas tendências, costumes, conceitos, ideologias e valores. E a natureza humana decaída é escrava do pecado, tendente a satisfazer seus próprios desejos, vontades e pensamentos e não a vontade de Deus. Terceiro, estávamos sem Cristo,
separados do povo de Deus, completamente ignorantes a respeito das alianças de Deus e suas promessas. Não tínhamos nem esperança, nem Deus. Que situação a nossa e a de todos, mortos-vivos, simplesmente imitando o que todo mundo está fazendo, sem entendimento espiritual, fazendo as nossas vontades sem poder para fazer diferente. Mas o texto de Efésios continua e Paulo fala assim, nos versos 4 a 10. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Entendamos o que Paulo está dizendo. Primeiro, foi Deus que resolveu a nossa situação. Ele deu-nos vida em Cristo, vida espiritual. Ele nos ressuscitou com Cristo. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo nos une a Ele e nos dá vida. Isto é dom de Deus, é presente. Segundo, o que motiva Deus é a sua própria misericórdia, amor e graça, não algo que nós fazemos. Não é nem a confissão dos nossos pecados, nem o arrependimento deles que o motiva. Isto é apenas o modo pelo qual nós recebemos o que Deus já oferece de graça. Confissão e arrependimento têm como base fé, confiança. Não podemos nos gabar de nada. A glória toda é de Deus. Sabem que até a nossa capacidade de reconhecer que somos pecadores, para que possamos pedir perdão, é obra de Deus em nós. Foi Jesus que disse o seguinte, falando do Espírito de Deus que ele enviaria. Em João 16, ele fala assim: quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro, o propósito de Deus em nos dar vida espiritual em Jesus é para que pratiquemos as boas obras que já estavam aí para nós fazermos e nós não as fazíamos. Que boas obras? É tudo o que fazemos em obediência a Deus. Então, nossa situação como seres humanos é que estamos sem Deus, a nossa orientação de vida vem da sociedade, que está debaixo da orientação de Satanás, e nossa cultura decaída nos escraviza a fazer a nossa própria vontade e viver para o nosso próprio prazer ao invés de servirmos os interesses de Deus. Não trazemos em nós a vida eterna. Por isso, tudo acaba aqui, mesmo com a morte física. Mas Deus, por pura misericórdia e amor, nos chama, nos cutuca, por assim dizer, e nos convence de que esta vida aqui não é tudo que existe e que nós estamos errados em viver longe de Deus, e nos apresenta de alguma forma o Evangelho. No primeiro capítulo de Efésios, nos versos 13 e 14, Paulo diz que o que garante esta salvação? Ele fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É o Espírito Santo que recebemos de Deus e que passa a habitar em nós, que nos coloca em Cristo, tendo o mesmo Espírito
Ele está em nós e nós estamos nele. Convém lembrar que o Espírito Santo, muitas vezes na Bíblia, é chamado de Espírito de Cristo e é também o Espírito de Deus. O Espírito Santo é Deus mesmo. Agora vamos descobrir mais algumas realizações do Espírito Santo em relação à nossa salvação. Vamos ao capítulo 8 de Romanos. Mas primeiro vamos relembrar que no capítulo 7, Paulo descreve uma situação vivida por ele e por todos nós. Primeiro, ele não sabia distinguir o pecado na sua vida. Então, como judeu que era, a lei de Deus o informou sobre o pecado. E então começou uma luta terrível dentro dele. Quanto mais ele não queria pecar, mais ele pecava. E não tinha poder contra o pecado. Ele reconhecia o pecado, sabia o que estava fazendo errado, mas não tinha poder para deixar de praticar aquilo. E ele fala assim: assim encontro esta lei dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou! Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Mas ele continua no primeiro verso do capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E Paulo explica a seguir que a lei de Deus realmente não dava poder contra o pecado, mas condenava por causa do pecado. A lei só mostra o erro e determina o castigo, mas não dá poder ao ser humano para não pecar. Então, continuávamos condenados por causa de nossa natureza humana decaída, que insiste em fazer suas próprias vontades e desejos ao invés de obedecer a Deus. Então Deus fez o que a lei não podia. Ele enviou Jesus para ser castigado, para que nós pudéssemos ser considerados justos pelo poder do seu Espírito que age em nós. Então, o Espírito de Deus nos liberta da lei do pecado e da morte. Esta lei está ligada à natureza humana decaída, que antes nos dominava, agora não mais domina. O Espírito de Deus nos liberta também de nossa própria natureza decaída, nos dando uma nova mentalidade. No verso 5, Paulo escreve: quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Pois Paulo diz que, presos à mentalidade da carne, somos inimigos de Deus e não nos submeteremos a Deus ou à sua lei. Não podemos agradá-lo. Continuando no capítulo 8 de Romanos, Paulo fala o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, que é a natureza humana decaída, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. É impossível ter uma vida cristã autêntica sem a ação direta do Espírito Santo. Seu domínio sobre nós nos faz triunfar sobre nossa natureza pecaminosa e nos dá a vida eterna. Mas também
o Espírito Santo nos faz filhos adotivos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, que é Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Espírito Santo nos dá a intimidade de filhos de Deus. Em Efésios 2, no verso 19, Paulo contrasta o que éramos antes, estrangeiros e forasteiros, com o que somos agora, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Temos intimidade com Ele, não precisamos ter medo de Deus, mas sentimos seu amor e afeto como filhos. E o Espírito Santo confirma o que o nosso espírito sente, que somos de fato filhos de Deus. Não só isto, mas somos herdeiros de Deus. Que coisa interessante de se saber. Estamos acostumados na Terra a pensar em herança como talvez patrimônio que uma pessoa recebe depois da morte de alguém. Mas também podemos falar de herança como de traços físicos. Nós dizemos então que o Joãozinho herdou os olhos azuis do pai, ou Maria herdou o cabelo cacheado da mãe. Pensamos na herança de trejeitos também. Nós dizemos, olha como o Julinho anda igual ao pai dele. Ou, gostos e habilidades podem ser herdados. E nós falamos, Aninha herdou da mãe o gosto por cozinhar. O que será que nós herdamos de Deus? A primeira coisa nós já vimos. Ele nos dá o seu Espírito. É tarefa do Espírito de Deus nos tornar parecidos com Ele em nosso caráter. Então nós herdamos as suas virtudes. Mas Ele nos dá também vida eterna, como Ele é eterno. Aqui estão alguns outros textos que nos falam de nossa herança. Mateus 25, 34 diz assim: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Hebreus 1, 14. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? E 1 Pedro 1, 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vamos relembrar agora outra herança de Deus, a glória de Jesus. Na última parte do verso 17, nós já lemos assim: somos co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Também a salvação nos enche de esperança. No verso 18, Paulo continua assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Na terra sempre haverá sofrimento. Isso porque a terra não é o céu. Houve no tempo de Paulo e há hoje sofrimento. Nós não estamos imunes a isto. Paulo diz que a natureza toda geme, e nós gememos no sofrimento imposto por causa do pecado. Mas a salvação nos dá esperança.
Nós temos o Espírito que está produzindo fruto em nós, nos confirmando que somos filhos de Deus, mas não vemos tudo concretizado ainda. Aqui e agora, ainda sofremos no corpo e gememos no espírito. Nem sabemos como orar durante este sofrimento. Mas, aí chega o verso 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A salvação também nos dá segurança. E que segurança! No meio do sofrimento, estamos eternamente seguros. E estas são as razões. Primeiro, no verso 28, nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Isto não é garantia de bem-estar e conforto todos os dias aqui nesta terra, mas é garantia de que Deus levará a bom termo os seus propósitos para nós. Ele não nos perde pelo caminho. O sofrimento que passamos aqui não desvia o seu propósito, mas colabora com ele. Em segundo lugar, porque os versos 31 e 32 falam assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Isto também não é promessa de recebermos tudo o que podemos desejar, mas é garantia de que Deus nos dará tudo o que Ele prometeu. Aqui seremos acusados, sofreremos condenações até por termos de Cristo, por sermos de Cristo. Mas as acusações e condenações que podemos experimentar aqui na terra não mudam a capacidade de Deus de nos dar tudo o que Ele prometeu. A justificação de Deus e a intercessão de Jesus por nós nos garantem a vida eterna. Em terceiro lugar, Paulo diz o seguinte nos versos 36 a 39. Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. A nossa condição aqui na terra pode ser extrema, de extremo sofrimento. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos tirar a salvação e a vida eterna. Nada pode tirar de nós as coisas que nós herdamos, porque Deus garante e o Espírito Santo em nós também nos assegura que estamos garantidos. Esta é a salvação que Deus dá. Que maravilhosa salvação! Glória a Deus por esta grande salvação. Que Deus nos abençoe e que possamos, durante pelo menos esta próxima semana, nos regozijar nos detalhes da salvação que Deus já nos garantiu, que possamos nos apropriar cada vez mais daquilo que o Espírito Santo já quer nos dar. Que assim seja. Até o próximo domingo, com mais uma lição a respeito de Deus.